Boa tarde. Então a gente vai seguir as palestras no dia de hoje da Semana Acadêmica com Pedro Grande. Finalmente a gente conseguiu alguém mais experimental para dar palestra. Esse era um problema, na verdade, que a gente tinha que tentar fazer os experimentais serem bem representados, né? Só que a Márcia nos avisou que tem teórico, tem experimental e Pedro. Nos últimos 2 anos teve 0 Pedro, então a gente estava com um débito muito grande. Então daí hoje a gente chamou o professor para dar uma palestra. Ele é graduado aqui na URGS, fez o doutorado também aqui, e um pós-doc em Berlim. Ele trabalha no implantador iônico e vai nos mostrar um pouquinho o que eles fazem lá na caverna deles. Obrigado então pelo convite, né? Faz tempo que eu não... Quase nunca vim aqui por sinal. Na verdade ainda foi mas eu tive um convite, acho que o ano passado, foi na Ciências Materiais, né? Algo parecido. Mas aqui na Física é a primeira vez, então muito obrigado pelo convite. Até quando me convidaram, mas eu pensei, será que é para falar de quântica? Não, quero falar do laboratório, né? Então, eu tentei fazer algo bem genérico possível, né? Mas, mesmo assim, eu tive que me limitar a certas coisas somente, né? Porque é muito amplo o uso. Você vê que o campo de aceleradores ele é usado em várias áreas da física. Né? Então, mas aqui, basicamente, eu vou me deter a 3 casos. Tem muito mais, mas 3 casos. Uma que a gente não faz aqui, que é o nosso sonho de um dia fazer, que é radioterapia, um sonho nosso, mas começa com um sonho. Depois. Física atômica, que eu fiz bastante já, vou falar um pouco do que eu fiz, principalmente quando estava em Berlim, há 20 anos atrás, quando eu aprendi a resolver a equação de Schrödinger numericamente. É bem legal, tem vários truques, né, numéricos. Depois aqui mais a parte de ciências de materiais e a parte que a gente está fazendo nova, né, que eu estive visitando agora alguns centros de pesquisa lá na França. E tem coisa que a gente faz que eles gostam. Tanto que eu fui recepcionado lá pelo diretor, com uma janta, tudo. Depois eu vou perguntar a vocês o que vocês acham, por que eles estavam me paparicando. Eu sou brasileiro, mas tá, então eu vou falar um pouco dessa parte que é nova, que a gente está fazendo, né, que tem a ver basicamente com caracterização de nanopartículas. Então tá, então vamos começar com a história dos aceleradores, vamos começar do começo, né? O acelerador, né, basicamente começou nos anos 30, tem o famoso ano 32, né, que é o início da física nuclear, onde 3 fatos aconteceram, que foi a primeira reação nuclear feita por aceleradores, a descoberta do nêutron e a do pósitron. E isso foi um acelerador linear normal, né, foi feito a primeira reação nuclear. Também nos anos 30 o ciclotron foi desenvolvido, né, que é um sistema em que o íon vai ganhando energia, vai aumentando a sua órbita, né, e vai sendo acelerado por uma diferença de potencial que está aqui, né. E como a nível não relativístico, mas a frequência está bem definida, né, então dá para fazer um casamento de frequência entre a troca de aceleração aqui, entre esse hemisfério, com a frequência da órbita. Depois, com efeitos relativísticos, isso não funciona. Então, o ciclotron se usa basicamente até 10 MeVs. MeV, já estou falando jargão da área. MeV é mega electronvolt. Então, vou falar um monte de keV, MeV, GeV, TeV, que são os jargões da área e é em qualquer língua, né? Isso no inglês também, né? Também no alemão, tudo usa jargões. Bem, depois se desenvolveu nos anos 50 o sistema mais moderno que se usa mais, que é o sistema de ciclotron. E basicamente tem vários dipolos magnéticos que tu varia lá a corrente para sempre manter a curva da mesma maneira, assim tu consegue ter um feixe com diferentes energias no mesmo raio. Né?
variando o campo magnético nos dipolos. Bem, a física dos aceleradores surgiu com a física nuclear e com a física de partículas. Ou seja, primeiro física nuclear, para estudar reações nucleares, depois com física de partículas, né? E hoje em dia não tem muito mais para fazer em física nuclear de baixa energia, as coisas estão em alta energia, se precisa de aceleradores cada vez maiores. Mas aqui eu tenho um pequeno histórico de como começaram, né? Então, que o antipróton foi descoberto em 1950 com o Bevatron, né, que era um acelerador de Berkeley, né? Depois os núcleons, a estrutura dos núcleons foram investigadas em Stanford, lá na SLAC. E assim tem várias coisas foram feitas, né? Mas cada vez aumentando a energia, dá para ver que foram aumentando a energia, né? E hoje em dia a situação mudou bastante. Esse é o quadro de hoje em dia, porque para se manter de ponta na física de partículas tem que aumentar a energia. Aí os custos sobem exponencialmente, tudo é difícil. E o que fazer com os aparelhos até então? Então o pessoal viu que os aparelhos até então não servem mais para a física de partículas, mas servem para várias outras coisas. E disso que eu vou falar então. Eu não vou falar dos aceleradores tipo lá no CERN, lá, onde foi descoberto, ou quase descoberto, o Higgs, né? Mas vou falar da massa de aceleradores que tem no mundo, o que a grande maioria faz. Isso que eu vou falar. Então, segundo eu vi, são 13 mil aceleradores no mundo, né? Metade tem a ver com ciências materiais. 6 mil, basicamente. A parte de implantação, né? A parte de dopagem de semicondutores e mudanças de perfis. Então, metade desses aceleradores, né, é em ciência dos materiais. A outra quase metade, mas não é a metade, né, é para a radioterapia, que eu vou explicar um pouco. Ou seja, com aceleradores é possível fazer tratamento de câncer, né, ou fazer como fonte de raio-x. Né. Outros aceleradores, eles produzem radioisótopos. Então agora na PUC, a PUC tem duas coisas melhores que a gente, está sendo filmado. Uma é o Museu da PUC, isso é imbatível. O Museu da PUC é imbatível, você sabe. Outra é, eles têm um ciclotron para produzir radioisótopos para medicina. Eu fui lá, é desse tamanho, é uma beleza, 10 metros de prova, é ciclotron. Ele produz vários radioisótopos para tratamento em medicina. Então, aqui decisão aqui, ó. Então, um deles está aqui no Rio Grande do Sul. Tem vários aceleradores que têm a ver com, basicamente, aceleradores de elétron para produzir raio-x. Então, para produzir raio-x, né, que é uma fonte, que é uma partícula que é muito usada, né, em diferentes estudos, né, para se produzir raio-x em grande quantidade, com muito brilho, se usa fontes que são anéis de elétrons, né, girando e produzindo raio-x. Né. Sinal, como a radiação síncrotron, que é aquela emitida quando vem com um elétron, quando tu está acelerando um elétron e desvia ele, né, se isso é a nível relativístico, sai radiação eletromagnética pela tangente. Isso é a radiação síncrotron. Isso antigamente era uma coisa ruim. O pessoal não queria porque isso perdia energia, porque logo no início se queria alta energia para fazer física de partículas. Isso era uma coisa ruim. E hoje em dia isso é uma coisa boa porque produz radiação de grande interesse na ciência, né, que é a radiação X. Ok, depois tem outros usos, como na indústria, mas a maioria é realmente para ciência dos materiais e para terapia. Então, falar para a terapia, que é algo que a gente não desenvolve aqui, né, que é algo que tem um monte já no hemisfério norte, né, no hemisfério sul. Só tem duas facilidades de radioterapia, de radioterapia, que é, por incrível que pareça, a África do Sul tem um e a Austrália está construindo um agora. Né? Então, é um sistema de tratamento de tumores por íons. Né? O tratamento convencional é com raio-x, alguma fonte de raio-x, né? Mas só que a grande desvantagem da fonte de raio-x é que ele vai queimando tudo. Não só o tumor, mas tudo.
E o próton pode calcular a energia do próton para ele parar dentro do tumor, assim não vai ter radiação após o osso. Tá? Então essa é uma excelente característica da radioterapia, é que quando se faz a radiação vai só no tumor e não vai nos outros tecidos. Essa é a grande vantagem. A grande desvantagem é o custo, muito elevado. Então só países como Japão, Alemanha, França, Estados Unidos, né, China, tem vários também, pode se dar o luxo de ter um tratamento desse. Que para muitos tipos de tumores é o melhor tratamento possível. Para ficar um pouco mais claro, tá aqui só um breve histórico de como começou isso. Então, o tratamento com raio-x começou no século retrasado. E só na metade do século passado que começou a se usar, então, hadrons é basicamente próton e carbono, né, que se usa hoje em dia. E aqui está a grande diferença, ou seja, por que usar partículas, por que usar aceleradores para fazer tratamento de câncer? É chamado a curva de Bragg. Né? Significa o quê? Que quando se joga um feixe de carbono de 270 MeV por núcleo, né, ele deposita a energia, vai queimando, mas só vai queimar lá numa certa profundidade, depois zero. Enquanto que com fóton, é essa distribuição, queima tudo. Antes e depois do tumor. Se tu calculou, claro, pode errar o cálculo. Errar o cálculo. E com o elétron também, mas tem vantagem, mas só que o elétron é muito pequenininho, ele espalha muito, então, mas é barato, né? E vê que tudo é uma questão de preço. Para produzir elétron, bem, qualquer TV antiga produz elétron, mas pensando que a conta é em torno de, no caso dos íons, a conta é simples, no caso dos íons é um volt é $1, mais ou menos. Volt ou um elétron? Um elétron-volt, tudo bem. Então isso aqui seria 270 milhões de dólares. Enquanto que a conta para o elétron é 1 keV, é $1. Então isso aqui seria já $20 mil, barato. Então o elétron é barato, muito mais barato. De acelerar, muito mais fácil. Mas o acelerador de íons tem um hospital muito. Tem, exatamente. Então, hoje em dia já está mais barato. Um acelerador que a gente está olhando lá. Olhando, é um sonho. Olhando, acelerador mais hospital, tudo pronto, um pacote, compra um pacote. Custa 100 milhões de euros. Antes eu achava, horrível, como é caro. Depois eu vi, não, isso é metade da arena do Grêmio. Metade ou 1/3 de Maracanã. Para ter uma facilidade para atender todo o país. Já começa a achar que não é tão absurdo. Está dentro do nosso orçamento. Porto Alegre vai gastar em 2 estádios. Né? Quem sabe um hospital com uma facilidade, um acelerador, por que não? Bem, qual hadron é uma grande discussão que está no mundo, né? Se usa próton ou carbono, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Né? A próton é uma opção mais barata, a com carbono é a opção mais cara. Mas dizem que, ou seja, no caso do carbono, o Bragg peak é mais sharp. Então, mas aí, nas conferências, o pessoal se divide. Vê que os americanos usam próton e os europeus, carbono. Bem, qual é mas a ideia por trás, né? Que, no caso do um tumor, né, você vê que as células se multiplicam e durante a multiplicação elas estão sensíveis à radiação. E quem se multiplica mais são as células cancerosas, porque ele vê que a radiação mata tudo, mas mata tudo durante a etapa da multiplicação. Então quem mais se multiplica é o tumor. Né? Então a chance de matar um tumor é mais alta que uma célula sadia. Essa é a ideia por trás que está na radioterapia. O problema é que o DNA aprendeu durante a evolução se ele quebra, a se regenerar. Né? Então, por isso que o fóton não é tão ideal. O fóton é muito fraquinho, tem que jogar realmente um barra pesada lá para quebrar muito, porque o DNA não aprendeu a se
a se regenerar quebrado por um íon pesado. Agora, por fóton ali, quebra uma ligação ali no DNA, quebra uma aqui, vai lá e ele já sabe como. Né? Porque senão a gente estava frito, se não tivesse esse mecanismo, a gente não existiria, simplesmente porque tem radiação, né? tem raios cósmicos, né? Então, ainda bem que tem um mecanismo. Tá? E os íons pesados, não, eles são muito eficazes em quebrar. De tal maneira que o DNA não aprendeu, ainda, não sei se o dia vai, mas não aprendeu a se regenerar. Essa que é a ideia por trás. Bem, as quantidades básicas que tem, nesse caso, é uma central que eu vou falar várias vezes nesse seminário, que é DEDX, que é a quantidade de energia que o íon deposita lá dentro, né? Também chamado de LED. E também o fator de qualidade, porque um próton faz um estrago diferente que um carbono, ambos tendo a mesma energia depositada. Então tem um fator de qualidade. Aqui só para explicar o que é uma radiação de baixa LED, só tira, digamos, um elétron, e de alta LED, bem, desmonta até o átomo. Bem, tá aqui os casos que nem eu falei para vocês, né? O íon de carbono faz um estrago realmente em toda essa parte. Os prótons, dependendo da energia, os gamas simplesmente tiram. É só uma coisinha ali, então o gama faz um defeito ali, outra colar ali, enquanto que o íon ele realmente destrói. E outra coisa também que falam bastante é que isso aqui está tudo em água, e o íon ioniza a água, e a água ionizada é um grande... são vários radicais que atacam o DNA. Então, muitas vezes se mata a célula não pelo impacto direto do íon, mas pelo efeito indireto de quebrar a água, e sendo que a água quebrada, principalmente o H3O+, é muito reativo, vai lá e destrói o DNA, o H3O+. Então tem esses efeitos secundários também. De novo aqui só para mostrar a principal característica, né, dos dois, aqui por fóton, aqui por íon. Né? Tem várias figuras interessantes que eu decidi não mostrar, né? Estou mostrando as mais sangridas. Tá, mas está aqui você tem que usar várias energias, né, para fazer o tumor, aí faz várias energias e vai, digamos, irradiando dentro, sem danificar essa parte, sem danificar a parte na saúde. Então tem que fazer as contas direitinho para você. Aqui de novo, ou seja, a principal conta que tem que fazer, como é que é a perda de energia de prótons na água, porque nós somos basicamente água. Tá? Então, essa técnica é muito usada já, né? Tem certos tipos de tumores, principalmente na retina, que é o único método de se curar um tumor na retina preservando o olho. Porque, normalmente tira o olho lá, acabou o câncer. Tirou o olho. Isso é bem comum. Vai falar com o médico acha isso tranquilo. O importante é salvar a vida. Não, o olho dele, né? Mas então tem várias facilidades que estão sendo construídas em Berlim agora também, só para tratamento de olho. Que é mais fácil porque para o olho precisa de 70 MeV de próton. Ou seja, quanto maior a energia, mais penetra. Então, ou seja, para penetrar isso aqui, precisa de uns 200 MeV de próton. Para penetrar isso aqui, em água, de 70 MeV. Só para quem conhece o nosso acelerador lá, ele pode fazer 3 MeV de próton. Então, 3. Então, não entra nem na pelezinha. Mas pode tratar câncer de pele, sim, mas câncer de pele ela pega a faca e tira. Eu fui num seminário, né, chinês, coisa de chinês, mostrou vários resultados de câncer de pele tratado por tumor, mas qual a vantagem? Não tem nenhuma vantagem. Agora, a coisa dentro, no olho, claro, é vantajoso. Superficialmente. Tá. Então, isso é com relação a algo que já tem 4.500, dos 13 mil aceleradores, 4.500 estão nessa área de saúde. Bem, agora falar então um pouco ou seja, das coisas que a gente tem feito, né, envolvendo física atômica. Então agora é outra área, os aceleradores usando para entender processos básicos, entender
seções de choque, né, de colisão, né, captura, perda de elétron, ionização. Então tem toda uma fauna de física atômica e cujos processos básicos são estudados usando feixe. Por sinal, é como o ser humano interage com a natureza, né? Mas a gente pode ter dois tipos de interação. Uma tipo astronômica, que fica olhando, esperando ver o que acontece, né? E outra que tu coloca o dedo. Para colocar o dedo significa acelerar. Né? Então, e claro que os aceleradores permitiram inicialmente colocar o dedo no núcleo, mas depois se viu que é interessante colocar o dedo no átomo também. Hoje em dia está se colocando o dedo dentro de um quadro. Então, em relação à física atômica e molecular, né? Então, eu trabalhei há muito tempo resolvendo a equação de Schrödinger, né? Para sistemas atômicos, para colisões, tipo próton com próton, próton com antipróton. Depois a gente foi sofisticando. A gente faz, agora eu estou calculando algo que é a colisão de hélio com índio. Por quê? Porque o pessoal está medindo índio, então índio é tecnologia. Ok. Mas foi evoluindo, começando de colisões bem simples, próton com hidrogênio, que dá para resolver exatamente. Nesse caso, um elétron, né? E dá para resolver a questão de Schrödinger. Qual a questão de Schrödinger? O hamiltoniano no átomo de hidrogênio, beleza. E um externo, né? Chegando, ele é, do ponto de vista do átomo, o íon externo que está chegando aqui, com dado parâmetro de impacto, na aproximação semiclássica, claro, induz uma perturbação, isso vai implicar em transições do sistema eletrônico. Né? Algo bem simples, né, quem resolveu essa equação. É muito mais simples que aquela que tu disse. Qual é o nome daquela que tu disse? Que está resolvendo? Altarefa. Quantos conhecem essa equação aí? Qual é o nome da equação? É o Deglap. Ou Deglap. Quem conhece? Deglap. Agora, quem conhece a equação de Schrödinger? Não conheceu porque não fez quântica ainda. Tá, então, uma das maneiras de resolver uma equação de Schrödinger, estou indo numa base de estados, né? E aqui a base de estados é bem física, que são os altos estados do hamiltoniano do alvo, né? Então, fazendo essa expansão e... Bem, aqui são alguns resultados desse cálculo, né? Com sistemas bem simples, que é feito há 20 anos atrás, né? De próton, hidrogênio e antipróton. O hidrogênio aqui dá para ver, então, isso é cálculo mesmo, quando chega um próton, o próton distorce a nuvem eletrônica e o que vocês estão vendo é parte da ionização, né? Logo que vem um próton, ele atrai a nuvem eletrônica, o antipróton, obviamente, vai repelir a nuvem eletrônica, ele vai repelir a nuvem eletrônica, depois entra, e depois quando o antipróton chega bem perto do próton, a energia de ligação ela é quase zero e aí o sistema explode. Isso se chama ionização adiabática. Isso é medido no laboratório, com feixe de íons, é bem legal. A parte legal toda também tem muita coisa legal de eletrônica para medir esses elétrons saindo, função do ângulo, da energia. Tem vários detetores de elétron. Detetar elétron é algo complicado, não é algo simples, né? Mas tem muita tecnologia, né, além de cálculos nessa área, bastante. Para medir coisas elementares, como seção de choque de ionização, né, como medir a probabilidade de captura, porque esse próton ele pode capturar, pode arrastar consigo a nuvem de elétrons. Então, tem todas as questões básicas, né, que foram bastante estudadas com o uso de aceleradores. Aquela equação de Schrödinger expandida, sim. Naquela outra colisão do antipróton, ele não tem energia suficiente para assumir com o próton? Aniquilar. Pode chegar perto, pode ter. Aí se mede os produtos de recaimento, isso sim. Mas isso aqui é baixa energia, isso aqui é 10 keV, eu acho. Tá, então, outros resultados desse cálculo como eu mostrei, a densidade de elétrons durante a colisão, a gente pode calcular e também mede
seção de choque de ionização ou poder de esfriamento eletrônico. Isso aqui que é importante para a próton-terapia, né? Ou seja, quanto é que é a perda de energia do íon com função da energia. Então, íons com muita energia perdem pouco. E na medida que eles vão entrando no material, eles vão perdendo energia e vai depositando mais, depositando mais, depositando mais. Isso que dá origem ao pico de Bragg. Né? Que logo que eles entram, perdem bem pouco. Coloca 1 MeV de próton, perde bem pouquinho. Aí ele vai entrando, perdendo. Chega um ponto que ele está quase parando, perde um monte, e aqui ele fica dentro da matéria. Então, isso fica assim e de repente perde a energia lá dentro. Bem, a gente fez também cálculos de dependência em termos de curva de impacto da perda de energia, né? Também a gente substituiu o íon por um fóton, é fácil, só um campo externo, né? E também dá para calcular probabilidades de múltipla ionização no caso do fóton. Bem, uma das quantidades que a gente tem grande interesse no laboratório é como é que a distribuição de perda de energia e uma única colisão. Então, nesse caso aqui, é um próton colidindo com um alumínio. Sempre que a gente pode fazer isso lá. Né? E qual é que é a distribuição de perda de energia? Então, esse pico aqui a zero é chamado pico elástico. Existe, e ele é bem provável. Assim, nesse caso, acho que é 17% ou 20% de todos os eventos, não acontece nada. Isso se chama o processo elástico. Nada é excitado. E aqui diz, mas tem uma probabilidade de a camada L do alumínio ser excitada. Então, esse tipo de coisa a gente mede e calcula. Claro, usando modelos de elétrons independentes, etc. E esse é um caso mais complexo de próton e nítrio, tem vários picos de excitação, tudo. Bem, outra coisa bacana também, bem de física atômica, que a gente pode fazer lá no laboratório, que a gente tem feito, é não bombardear algo com próton, e sim com uma molécula, H2+. Por que é interessante a molécula? Porque surgem dois efeitos diferentes. Dois prótons, ou seja, um próton perde energia, o outro próton perde energia. Dois prótons viajando juntos não perdem o dobro da energia. Tem efeitos de interferência. Pode perder mais ou menos que ação. Então são efeitos de vizinhança que se diz, são termos de interferência, né, entre os dois, porque eles estão excitando o alvo, produzindo potenciais de wave lá dentro, excitando o estado sólido, e dois excitando junto, é diferente. Então tem a sobreposição de wave que origina então, a efeitos de vizinhança. E também os dois prótons eles vão explodindo. Né? Por quê? Porque tem uma repulsão colombiana entre eles. Então, esse tipo de coisa a gente investiga, né? Porque cada efeito tem diferentes parâmetros de dependência, né? E com esse tipo de efeito, vendo só o efeito de interferência, a gente pode sondar dentro do material tipo óxido de silício excitações de longo alcance. Porque excitações de longo alcance vão ser mais sensíveis à interferência do que outras. Então a gente pode ver, por exemplo, estudar os plasmons, que são excitações dentro do estado sólido de longo alcance. Então quando entra o íon no material, tem dois tipos de excitações. De curto alcance, que é electron hole, e de longo alcance, que são os plasmons produzidos no meio. Então esse tipo de coisa a gente pode sondar brincando com os termos de interferência. Física atômica. Bem, ciências materiais, que é o grande carro-chefe desses aceleradores. Logo no começo, que nem eu falei, os aceleradores, como é que seguiam a linha? Se pedia para o governo muito dinheiro para construir um grande acelerador. Aí se estudava a física nuclear de partículas, depois chegava a conclusão, precisamos de um acelerador maior ainda. Então, o que fazer com um acelerador antigo? Então, duas soluções. Ou doar para alguém, o Brasil recebeu alguma coisa, né? Ou transformar essa coisa em algo útil. E a primeira coisa que fizeram foi fazer ciências materiais e também para a radioterapia. Esses foram os dois destinos desses aceleradores, os sucatões, de alguma maneira.
depois a coisa deu tão certa que o pessoal já compra acelerador novo para fazer ou ciências materiais ou radioterapia. Mas logo no começo, isso foi um subproduto da pesquisa feita em altas energias. Tá, então agora a nanociência é um campo novo, né? Ou seja, começam a surgir vários tipos de materiais digamos, com características interessantes. A gente está vivendo a revolução da nanociência, né? As telas de celular, tudo é fruto da tecnologia de nanociência, né? E, então aqui só para dizer o caso de nanofios, quantum dots, né? Tem várias coisas. O próprio transistor é um nanodispositivo. Então, eu estive agora numa sala limpa lá, e fiquei realmente impressionado com a quantidade de etapas que tem para fazer um dispositivo de microeletrônica. Então, tu entra numa sala que nem um astronauta cheio de roupa, né, porque tem que ter nível de pureza, né, fantástico, e aí tu vê vários aceleradores, vários implantadores, várias litografias, assim. Numa sala tem muito mais dispositivos para preparar materiais do que em todo o Brasil. São esses MBS, que são os Molecular Beam Packs. Numa sala que eu fui lá tinha mais do que todo o Brasil. Então a gente está, na microeletrônica, a gente está um pouco atrasado. Tá, então a caracterização não, a gente pode caracterizar as coisas dos outros, isso a gente é bom, como sempre. Né? Então isso a gente está desenvolvendo técnicas, né? E como é que tu caracteriza, como é que tu sabe que aquilo é uma pirâmide, como é que tu sabe que aquilo é um nanofio, né? Como é que enxerga, como é que... Ou seja, são duas coisas diferentes. Uma coisa é produzir nanopartícula com alguma técnica e outra coisa é caracterizar. Então são as duas palavras-chave das ciências materiais. Produzir novos materiais e caracterizá-los. Esses são os carros-chefes de ciências materiais. Posso até confessar que pouca gente quer saber o porquê funciona do ponto de vista físico. O pessoal quer fazer, ver se tem aplicação e caracterizar. Agora, entender mesmo as coisas, isso não é muito, pelo que eu percebi, do campo das ciências materiais. Bem, e tem diferenças técnicas, então. Então, quais são as técnicas que se usam? Quais são as técnicas? Então, técnicas baseadas no feixe de fótons, no feixe de elétrons, né? Microscopia eletrônica é uma técnica importante, né? E também tem técnicas baseadas no feixes de íon. Então, um acelerador pode ser usado ou para modificar materiais ou para analisar materiais. No fundo é isso. Ou ele altera, se o fluxo de íons for muito grande, destrói, faz outra coisa nova, ou se o fluxo de íons for pequeno, funciona como técnica não destrutiva de análise. Tá? O caso mais comum foi as rochas da Lua, que foram analisadas não por métodos químicos, porque ninguém vai destruir uma rocha da Lua, né? Então se usou um método balístico, joga uma alfa e vê como ela volta, e com isso dá para saber qual elemento químico está lá no material, na rocha. Então essas técnicas com espalhamento de íons, né, são técnicas que, combinadas com outras técnicas, conseguem fechar a jogada e se caracterizar totalmente um sistema. Bem, aqui algumas técnicas que a gente tem até lá no nosso laboratório, que é tu joga uma partícula, acelera e vê o que acontece. Como você coloca o dedo e vê o que acontece. Né? Então joga um feixe, digamos, de alfa, partículas alfa. Então, se vocês analisarem as partículas alfa reto espalhadas, assim como fez o Rutherford, essa técnica é chamada de reto espalhamento Rutherford. Tá? Se essa partícula alfa voltar com uma energia igual que tu mandou, quer dizer que ela bateu em algo pesado. Se essa partícula alfa voltar com uma energia pequena, quer dizer que ela bateu em algo leve. É algo muito simples essa técnica. Qualquer aluno de física 1 pode entender essa técnica. Tem a técnica também de reação nuclear, né, porque se joga um próton, isso pode induzir certas reações nucleares lá dentro, característica com isótopo. Então, dependendo dos fragmentos que saem, se pode identificar que esses fragmentos veio de uma dada reação nuclear. Então, se usa a reação nuclear hoje em dia, não mais para estudá-las, e sim como instrumento para verificar os elementos que estão lá dentro. Os
exemplo, quer saber se tal material tem oxigênio 18. Tem uma reação próton em oxigênio 18 que sai flúor e sai alfa, uma dada energia. Então eu vou lá com o meu detetor, meço a alfa que sai, então tem oxigênio 18 lá dentro mesmo. Mas é só sensível ao oxigênio 18, já o oxigênio 16, não. E outra técnica também que se usa bastante é a técnica de PIXI, que é Particle Induced X-ray Emission. Eu jogo a partícula e eu meço o raio-x que sai. E como o raio-x você sabe que é característico de cada elemento, dá para saber qual elemento está lá dentro. Bem, esse tipo de coisa não precisa ter um acelerador, na verdade, para fazer. Na verdade, aquele robozinho que foi em Marte não tinha um acelerador, mas tinha uma fonte de íon radioativa, mas tinha os detetores para Rutherford backscattering, para espalhamento Rutherford, para PIXI, para raio-x. Então tinha os detetores, tudo compacto. Então esse tipo de coisa se consegue hoje em dia se miniaturizar para colocar no espaço e ver lá em Marte qual é a composição da rocha lá em Marte. Bem, outra técnica também que se faz, ou seja, com os feixes de íons a gente pode então caracterizar com essas técnicas que eu falei, mas também eu posso modificar materiais, posso implantar. Tá? Então qualquer dispositivo de microeletrônica passa por uma etapa de implantação. Implantação é a introdução controlada de elementos dentro do material. Tem uns slides que fizeram. Foi muito simples para mostrar. Esses são os dois aceleradores que a gente tem lá. Então a gente tem um chamado Tandetron, né, que é um dispositivo que funciona com feixes de íon, com fonte de íon negativa. Aqui dentro tem um potencial positivo, então ele é atraído. Chega aqui, ele troca de carga, vira mais e é empurrado de novo. Então essa é uma maneira esperta de aproveitar a tensão aceleradora duas vezes. E tem o acelerador bobinho, que é o linear. Então coloca uma fonte de íons positiva e ele é acelerado uma vez. Agora o Tandetron é um pouco mais esperto, né? Porque aqui, por exemplo, a gente faz Hélio-, e aqui tem um gás de nitrogênio, que o Hélio- bate, perde elétron, vira Hélio+, ou Hélio2+ também, e aí é empurrado de novo. Então se usa a tensão aceleradora duas vezes. Tá? Então é um truque para duplicar a energia com o mesmo potencial acelerador. E esse é outro acelerador que a gente tem, que é o menorzinho, que é o mais simples, que simplesmente é um acelerador linear, uma fonte de íons positivas, né? E ele desce a ladeira, né? Ou seja, sempre a câmara de alvos fica no terra, né? Para ninguém levar choque, é óbvio. A alta tensão fica protegida, né? Como aqui também, ó, aqui, porque a alta tensão fica no meio daquele tanque para quem já foi lá. Então aqui está protegido, quer dizer que a gente pode tocar aqui, não tem nenhum problema, porque está aqui a alta tensão. Né? Nesse outro caso, a alta tensão está dentro de uma sala, para ninguém morrer eletrocutado. Que é 500 mil volts que fica. Sim, pode fazer RBS, outras coisas. Está aqui então a foto, para quem não conhece o laboratório. Para quem quiser conhecer, basta falar comigo que eu mostro para vocês, né? Esse é o sistema Tandetron, a alta tensão fica aqui dentro. Aqui a fonte de íons negativa, né? Aqui troca a carga e é acelerado de novo. E é acelerado para diferentes linhas, né? Tudo é uma pesquisa cara, porque tudo tem que estar em vácuo. Se está em vácuo, tem que existir bombas de vácuo. Bombas de vácuo são coisas caras, tem bombas de vácuo mais caro que carro, né? Então é uma pesquisa cara, não é uma pesquisa barata. Claro que se diz assim que num país desenvolvido se tem metade física experimental, metade física teórica. Por quê? Porque é cara a física experimental. Num país que não é tão desenvolvido, aí só tem física teórica. Não é assim. Mais barato, não é assim. Eu conheço vários casos, ou seja, eu conheço teóricos que têm medo de colocar a mão em fio e conheço experimentais que têm medo de integral. Eu não tenho nenhum dos dois, mas tem essa divisão bem clara. Bem, está aqui de novo o laboratório com as várias linhas, né? E cada linha é uma técnica de caracterização, né? Vou falar um pouco da técnica de reação nuclear, que é uma técnica bacaninha, que ela usa
digamos, prótons para detectar o oxigênio 18, né? Isso ele e assim, ó, tem essa reação, que é próton em cima do oxigênio 18, sai uma partícula alfa e fica um nitrogênio, né? A gente faz toda hora esse tipo de reação nuclear lá embaixo. E, por exemplo, isso já foi estudado pelos físicos nucleares, pelos antigos aceleradores, que a seção de choque é uma coisa que varia desse estilo. O que é seção de choque, para quem não sabe, é qual é a probabilidade de colidir de alguma maneira, né? Então, tem as ressonâncias. Então, nessa energia 151, a seção de choque cresce duas ordens de grandeza. Isso aqui está numa escala logarítmica. Se for numa escala linear, só tem esse pico aqui. Então, se tiver a energia um pouquinho abaixo de 151, não tem reação nuclear. Um pouquinho acima, não tem reação nuclear. Nessa energia, tem reação nuclear. Então, com isso, a gente é capaz de determinar não somente se tem oxigênio 18 na tua amostra, mas onde ele está. Como? Sim, por exemplo, se vocês jogam se vocês fazem próton com a energia da ressonância. Então vai ter reação nuclear somente na superfície, não vai ter atrás da superfície porque o próton perde energia e sai fora da ressonância. Então, nesse caso, se vocês colocarem a tensão de acelerador 151.2, que é a da ressonância, isso vai dar o número de oxigênio 18 na superfície somente. Se eu aumento a minha energia em 10 kV, a reação nuclear vai acontecer lá dentro, porque o próton perde energia até chegar a 4 nanômetros. Em 4 nanômetros ele tem a energia de ressonância, faz a reação e depois é detectado o produto da reação. Então, com isso dá para saber o número de oxigênios 18, né, nessa profundidade. Idem, se aumentar um pouquinho mais energia, ele vai então perder energia até chegar, digamos, a 8 nanômetros para fazer a reação nuclear. Dessa maneira, é fácil de se ter a concentração de oxigênio 18 como função da profundidade. Claro que isso é uma visão simplificada, tem vários, como você sabe, sempre tem segredos atrás, né? Mas o princípio é isso, né? Outra técnica bem famosa. Por que o oxigênio 18? Porque tem a ressonância. Mas por que tu quer achar ele aqui que tu ganha descobrindo quanto oxigênio 18 tem lá dentro? Porque assim, nos processos de microeletrônica sempre tem oxidações. Por exemplo, um transistor tem SO2 sempre. Então, nesses novos produtos de nanotecnologia, sempre tem algum composto, algum óxido. O óxido de titânio também é bem famoso por converter hidrogênio a fazer célula de combustível. Então, muitos materiais têm oxigênio. Agora, se tu quer entender qual é a função do oxigênio nesses processos, tu tem que colocar o dedo. Como é que tu coloca o dedo? Bombardeando para modificar, ou fazendo o teu material com oxigênio 18 e vendo depois de um processo onde ele foi parar. Entendeu? Isso é uma maneira, isso é só uma ferramenta, mas tu está certo, tem que ter um interesse em saber o porquê do oxigênio. E sendo que muitas dos processos de nanotecnologia envolve saber onde foi o oxigênio. Aí tu marca ele com oxigênio 18 e segue. A técnica, como eu já falei, a de espalhamento Rutherford, ela é muito usada, né? O feijão com arroz de vários aceleradores, né? E vocês já sabem, desde que estudaram isso, que joga um feixe de partículas alfa e vê como é que elas voltam, né? E aí, dependendo da energia que elas voltam, se determina se ela bateu em alguém pesado, em alguém leve, algo assim. Bem, eu trabalho num refinamento dessa técnica, né, que é chamado Medium Energy Scheduling, né, e ela é muito parecida, mas só que ela tem alta resolução. Alta resolução significa o quê? A gente coloca um detetor que calcula, que mede a energia da partícula alfa ou próton, né, com pouca imprecisão. Está na física experimental, para quem não conhece física experimental, imprecisão é uma palavra normal, não tem nenhum problema ter imprecisão. O grande problema é saber qual é a imprecisão. Mas imprecisões são coisas normais na vida. Na prova também, eu sei que a prova tem uma imprecisão. Eu sei. Então, essa técnica ela é baseada no espalhamento, por exemplo,
e um cristal entra no detetor. Esse aqui é um detetor especial de alta resolução, onde a energia dos íons ela é determinada pelo campo elétrico. Então só os íons com energia específica chegam lá, né? Então esse é um medidor de energia por causa desse campo elétrico que está aqui. Os outros não chegam lá. E aí a gente tem um mapa da energia e como função do ângulo de espalhamento. E se a gente interpretar esse mapa, todo o segredo está em interpretar esse mapa. E se você interpreta isso adequadamente, que é aí que está o segredo do know-how da física, né? Nós somos físicos, a gente tem que entender como as coisas funcionam. Aí dá para tirar informação não só dos elementos que estão na amostra, mas no caso de materiais cristalinos, dá para saber a vibração térmica deles na superfície, na direção longitudinal, na direção para fora da superfície, dá para calcular a temperatura de Debye nesse caso também, né, porque está medindo as vibrações térmicas, e dá para ver como é que está a superfície, porque vê que a superfície nunca é perfeita, ela tem relaxação, ela não é uma cópia do bulk, ela é diferente, né? Então essa é uma tipo de técnica que é muito sensível à superfície. Como eu falei, ela tem várias vantagens, né? E outra técnica, também que eu já falei, é a técnica de raio-x, que essa é a mais simples de todas, né? Quase segundo grau. Tu coloca lá o próton, sai o raio-x, e mede o raio-x que sai lá, o K-alfa e o K-beta, né? E com isso vai lá na tabela, o K-alfa e o K-beta, ele sabe que lá tem cobre, lá tem chumbo, não sei o que, todo mundo. Bem simples, né? Algo um pouco mais complicado que a gente instalou agora é o sistema de microfeixe, porque até agora eu falei em feixe, mas ninguém perguntou qual o tamanho do feixe. Qual o tamanho? Então, em geral, o feixe é esse tamanho aqui, tá? Milímetros. O que se pode fazer no feixe milímetros, varrer e fazer implantações em centímetros. Mas o feixe, normalmente, a ótica de um feixe normal é milímetros. Mas é possível, colocando um sistema com um quadrupolo magnético, e focar esse feixe a microns ou a submicrons, né? De tal maneira a fazer uma análise dentro de uma célula, dentro de uma organela de uma célula. Quero ver se tem ferro lá naquela organela, ou se tem ouro, não sei. Ouro, todo mundo quer ouro, né? Então esse sistema consegue focar o feixe para ver uma coisa lá dentro, né? E com isso a gente é capaz de fazer todas essas duas técnicas que eu falei, RBS, como função de XY, numa amostra que não é homogênea. Como uma célula, a célula não é homogênea. Tem núcleos, organela. Agora, se é só um filme de ouro, aí não precisa disso. Bem, mas como eu falei para vocês, esse tipo de coisa é usado rotineiramente, né? Muita gente usa sem entender, isso é muito comum. Isso é muito comum, usar sem entender. Porque a vida é assim, né? Vocês usam o celular de vocês sem entender como ele funciona. Usam a geladeira, pouca gente, pergunta para física, ainda tem física que não sabe como funciona uma geladeira. Secador de cabelo eu acho que todos acertam, mas em geral, quanto mais complexo, menos as pessoas usam como caixa preta. É uma normal da vida também, não pode saber de tudo. Então, mas tem vários aspectos básicos ainda em aberto. Vários aspectos básicos. E essa é um pouco da nossa especialidade, né, de como um país terceiro mundo consegue chegar na frente, tentar entender um processo, né? Ou seja, enquanto os outros estão ganhando dinheiro fabricando celular, né? Por exemplo, os coreanos é o caso típico. Quando eu fui lá na Coreia, eu vi bem claro que eles fazem tecnologia, não fazem ciência. Eles querem saber, eles fazem algo, testam, deu certo, beleza, não deu certo, joga fora. Eles não querem saber por que deu certo, por que deu errado. É outro business. E nós não, a gente quer entender a coisa direitinho, do ponto de vista fundamental, o que está acontecendo, né? E a gente entrou muito nesse esquema de entender o problema da perda de energia a fundo. Como é que é a perda de energia? Como é que é na colisão ali? Como é que perde energia? Né? E isso nos deu credenciais para expandir as técnicas num limite que elas não iam. Porque só quando tu sabe, quando tu controla, tu consegue ir além na técnica. E a gente então conseguiu levar essas técnicas que eu mostrei para vocês no regime de estudar nanopartículas, dentro de uma nanopartícula.
gente conseguiu estender o limite delas. Então, é entendendo, por exemplo, desses vários problemas que existem ainda na parte de caracterização e a parte da flutuação de energia. Como é que é a flutuação, né? Isso é importante para tu saber, por exemplo, mas aqui é um espectro de espalhamento de nitrogênio em grafite. Dá para ver, então, que essa técnica é capaz de ver cada camada do grafite. Né? Cada camadinha, cada pico aqui corresponde a uma camada do grafite. Mas aí começa a surgir problemas que os picos não são gaussianos, são assimétricos, né? E existe um problema da física que é a gaussiana. Não tem muito experimental aqui, mas os experimentais adoram gaussiano. Os teóricos eu sei também que adoram gaussiano. Falo com meus amigos teóricos. Né? Sai da gaussiana e todo mundo fica perdido. Gaussiano, assim. E para analisar essas coisas, precisa ir além da gaussiana. Para analisar, realmente, para ter precisão de monocamada, tem que ir além da gaussiana. Deixa eu tentar explicar para vocês por que as coisas podem não ser gaussianas na área de interação de íons com a matéria. Né? Primeiro, a questão estatística. Né? Se vocês sabem pelo teorema do limite central, se vocês têm vários eventos, por exemplo, e vocês querem tipo dados, joga um dado e vê qual é a distribuição de sair 1 a 6. Né? Isso não vai dar gaussiano, certamente não. Vai dar o quê? O que vai dar? Constante. É constante para todos os valores. Então, box. Pega dois dados. Qual é a probabilidade da soma? A probabilidade de 2 a 12. Vai dar uma distribuição, um pico no 7, por isso que o 7 vale menos no jogo, né? Mas não é gaussiano. Mas se mostra que se eu jogar muitos dados, a soma é exatamente uma gaussiana. Aqui, claro que a gente não está jogando dados, a gente está fazendo colisões. É a mesma coisa. Uma colisão, a distribuição de perda de energia não é gaussiana, é alguma coisa. Mas se tiver uma sequência de colisões, a distribuição da soma da perda de energia, aí vira uma gaussiana. Então, a primeira origem da simetria é puramente estatística, não é de física. Porque perto da superfície tem poucas colisões. Então, tu tem que saber. Tu não pode usar gaussiano, tu tem que saber a curva mesmo perto da superfície. E outra coisa que origina desvios da gaussiana é quando tu joga a partícula e ela volta, para ela voltar, ela sofre um head-on collision. Uma colisão com baixo plano de impacto. Nessa colisão, ela pode excitar camadas internas que levam a grandes perdas de energia, faz um rabo, um tail grande, e isso origina assimetrias também na perda de energia. Então, basicamente isso que eu falei aqui, que é uma sequência de colisão, só uma colisão, duas colisões. Então, na medida que aumenta o número de colisões, vira gaussiano. Mas tu vê que é rápido, depois de 9, 11 colisões, já vira gaussiano. E 11 colisões não é nada. Claro, se está exatamente na superfície, não, aí tem 3 colisões assim, é pouco. E no caso de uma colisão head-on, quando volta, né, que a distribuição é bem diferente. Ela tem um pico elástico e um pico inelástico. Não, isso não tem nada disso, não é gaussiano, é uma distribuição bimodal, bem diferente. E essas coisas se mede no laboratório e se vê que esses perfis realmente em colisões na superfície. Para fazer esse experimento é algo difícil, porque primeiro é difícil definir superfície. Né? Você tem um bom vácuo, tem que entender. Assim, eu vi que a física mental ela é ingrata. Né? Por vários motivos. É caro, perde muito tempo comprando as coisas, muito tempo preparando uma amostra. Muito tempo para preparar. Então, para preparar uma superfície, pode demorar meses até preparar a superfície comando figurino. Porque na prática a superfície é um monte de porcaria em cima. Então, é ingrato mesmo. Né? Muito ingrato a física mental. Como é que é? Na física teórica também se passa meses tentando resolver uma integral e de repente essa integral está errada. Sinal. Pelo menos não se erra sinal na física mental. E aí, então se mede e realmente se verifica esses. Se tu erra sinal, só se tocar o fio da intimidade. Mas se tu erra na hora de ligar, o que mais se verifica esses efeitos de assimetria, né?
Isso não leva em consideração efeitos de assimetria. Tu faz uma análise gaussiana, por exemplo, um filme bem fino. Isso aqui é um filme de óxido de Raphne, que é o novo porta de óxido, porta de CMOS, no caso dos novos computadores. Eles não usam mais o SO2 como isolante de porta, eles usam outro, por causa da miniaturização, tem que trocar. Então eles estão usando óxido de Raphne. E aí se vê que, por exemplo, quando se faz, digamos, usando a gaussiana, isso funciona bem para materiais com 2 nanômetros de espessura, mas vai para uma espessura ultra fina, 0,2 de espessura, pô, isso é 2 anos de espessura. Então o espectro, então o uso da gaussiana falha completamente. Então para a pessoa que não sabe, que usa isso como caixa preta, como é que interpreta esse espectro? O Raphne difundiu para dentro. Mas não, esse aqui é um sinal da colisão, é da física. Então essa caldinha é física, não é difusão. Só quem tem controle da física sabe afirmar que isso, né, não é uma difusão. Tem muitos papers errados que simplesmente usaram uma técnica sem saber o limite, sem saber mais profundamente. Deixa eu só falar um pouco então, eu tenho acho que 1 minuto, né? É 1 hora, né? Eu tenho sobre o que a gente está fazendo nos Quantum Dots. Né? Então tem vários desenvolvimentos, né, das técnicas, particularmente dessa de reespalhamento com alta resolução. Tem vários desenvolvimentos. Claro que os desenvolvimentos tecnológicos experimentais estão sendo feitos pelos países ricos, né? Mas a gente tem contribuído com a parte do entendimento de um software que a gente fez capaz de analisar nanopartículas, que agora todo mundo tem interesse, então, nas nanopartículas. Então, nos últimos anos, tem vários artigos na literatura mostrando que é possível se identificar o que tem dentro de uma nanopartícula ou determinar os parâmetros de nanopartícula via feixes de íons. E a principal potencialidade, né, porque aqui tem uma nanopartícula, é saber, se é digamos, uma nanopartícula trivial, uma bolinha de ouro, nem comum bolinha de ouro. Uma bolinha de ouro, então basta saber o tamanho da bolinha e deu. Mas aqui não, aqui tem essas estruturas core shell, de elementos compostos e tem que saber como é que eles estão ligados ali. Por exemplo, esses quantum dots, eles emitem luz, e tu pode colocar eles para tratar pacientes, esses quantum dots indo em lugares específicos ali, aí tu faz um tratamento onde tu pode, com luz, quebrar esse quantum dot, e com isso tu quebra o que está em torno. Então tem vários usos de nanopartículas com diferentes áreas. Então, mas essa técnica que a gente está desenvolvendo, ela é capaz de ver dentro de uma nanopartícula. É isso que é a coisa nova, né? E para isso, a gente desenvolveu um software que simula o espectro, né? Porque tu mede, ele tem um espectro, aí tu olha para o espectro. Isso é bem comum na física experimental. Só olhando não diz nada. Então, qual é o procedimento usual? É simular, comparar, não tá bom, mexe um pouco na simulação, comparar, e assim vai indo. Então, várias técnicas mentais são assim. Poucas técnicas são diretas, tu olha ali, poucas. Então, muitas tem que simular e comparar. Então, a gente fez um método, Monte Carlo, para simular o espectro de rede de espalhamento, né, usando todo o nosso conhecimento de física, né. O aluno colocou o nome do software de Power Maze, né? Não sei porquê. E aí ele, pode colocar qualquer tipo de substrato, pode colocar qualquer nanopartícula em cima, como esse seminário foi na França ano passado, ele colocou essas pecinhas bonitinhas. Sim, mas ele simulou nano arcos do triunfo em cima disso, todo mundo ficou contente, né? Mas o que importa é que o software consegue simular qualquer coisa.
E daí o interesse dos franceses na gente agora. Porque eles querem simular agora. Agora a moda a moda não é Arco do Triunfo, a moda é nitreto de galho. Tem nitreto de galho interessante. Ele é os LEDs, todos os LEDs novos, branco, luz branca, é nitreto de galho. Eles têm que controlar aquilo. Né? E aí, para fazer nitreto de galho, eles estão vendo que é melhor fazer nanofios de nitreto de galho, que é melhor ainda, melhor todas as características. E para saber como é que está a cabeça desse nanofio, que tem lá um índio lá, você tem que saber onde está o índio na cabeça do nanofio. E essa técnica consegue dizer, atenção, tá lá, o índio está lá no lado, está lá no meio. Eles estão loucos. Porque só com essa técnica e com software você pode determinar isso. Tá. Algumas aplicações rapidinho que a gente fez, né, foi, deixa eu só pular rápido, né, foi medir nanopartículas de ouro. Isso foi logo que a gente desenvolveu o software, a gente tem que fazer algo trivial. O que é trivial? Vamos colocar nanopartículas de ouro em cima de silício e vamos ver por microscopia. Que legal, dá para contar ali o número de partículas, tem tantas partículas com 10 nanômetros. Isso que é bom na microscopia, tudo, qualquer criança pode olhar e com alguma paciência, claro. Criança na bolsista de iniciação adequado para fazer esse tipo. E só tem que contar, tem tantas partículas e tal. Aí gera um histograma e a gente então mostrou que fazendo por feixes de íons, né, e simulando essa curva, essa aqui é a curva experimental, aqui está a curva simulada. Então, por simulação, a gente obtém a mesma forma geométrica, que é uma esfera, que a gente viu por TM, mas aqui também sai que é uma esfera. Na simulação se mostra que se colocar outras formas não simula bem, né? Qual é a distribuição também. Então, a gente mostrou com algo simples que a técnica é precisa. Né? E, claro, sendo com isso, a gente é capaz de determinar onde está a nanopartícula de ouro, se está em cima, se está só uma na superfície, se está embaixo. Então, aí a brincadeira começa a ficar bem lúdico isso. Tá. Depois tem casos mais sérios, sim. Tu faz o contrário, com um espectro tu descobre onde é que está, ou só se tu tem que ir testando? Tem que ir testando. Lá tem o seguinte, se tu não sabe nada, tem mais de uma solução. Geralmente assim, a vida é ingrata, sabe como é que é, né? Então tu precisa de outras técnicas para cercar. Então é isso que se diz, ou seja, porque cada técnica vê algo que a outra não vê. Então com um conjunto de técnicas tu cerca o problema e mata o charada. Eu vou falar, nesse caso, que são os quantum dots, né, que é algo bem famoso. Esses quantum dots são semicondutores de selenito de cádmio e são recobertos por sulfeto de zinco. Né? E esses quantum dots têm várias propriedades legais, né? Uma delas é que eles têm diferentes cores dependendo do tamanho do core lá dentro, porque eles emitem luz dependendo do gapzinho lá dentro. Então, você pode ver que eles têm diferentes cores. Aqui são vários quantum dots diferentes dessa firma. Né? Isso aqui são cores. E a única coisa que varia daqui é o tamanho do core do quantum dot. E o que a gente fez, a gente analisou esse sistema padrão, né? E verificamos que a gente pode tirar, então, junto com o TM, ou seja, com a microscopia eletrônica, TM, a Transmission Electron Microscopy. Não dá para ver muito, não dá para ver esse sistema, porque o contraste não é tão bom. Mas dá para ver mais ou menos o tamanho, a distribuição de tamanho, e a gente fixou a simulação só para ver os parâmetros do core shell. E aí sim, a gente consegue ter uma boa resolução fazendo isso. De novo, ajustando aqui na esquerda o experimento, à direita a simulação e fazendo diferentes modelamentos do core shell, supondo todo mundo, digamos, homogeneamente distribuído, ou um core shell, ou outro tipo de core shell. E por isso que os alunos demoram meses para chegar na solução, porque tem que fazer muita simulação e comparar, O experimento demora um dia e eles demoram 2 meses para achar a solução. Quem faz é eu, não faço. É muito trabalho mesmo. Bem, aí chegou nessa
exemplo, nesse caso, que a gente tem um core estequiométrico, a gente consegue prever a espessura do core, a gente consegue prever digamos, a estequiometria local, o shell, né? Tudo isso são técnicas, ou seja, a partir de uma técnica desenvolvida aqui. Então, nós estamos desenvolvendo essa técnica. Essa é algo pioneiro nosso. Também a gente é capaz de fazer isso com nanopartículas enterradas lá dentro, que eu posso colocar, digamos, a nanopartícula na superfície ou fazer ela enterrada. Tem umas nanopartículas bonitinhas que o pessoal faz aqui no laboratório, que o professor Paulo Fischner faz, que é por implantação fazer nanoilhas de chumbo numa dada interface. Isso pode ter potencial para a célula solar. Né? Então, só para ver, então todas as nanopartículas estão na interface. Essa é uma visão de microscopia de seção transversal. Essa aqui é de vista de cima, dá para contar as nanopartículas. Com alta resolução de microscopia dá para ver a forma das nanopartículas. Tudo. E a gente analisou esse caso também e bateu bem com a microscopia. Então a gente está desenvolvendo essas técnicas agora, né? E contrário de outras, ou seja, de outras técnicas que já são bem desenvolvidas. Por exemplo, a microscopia eletrônica é bem desenvolvida. Agora essa não, essa tá, ou seja, surgiu agora e nós somos o primeiro a fazer o software no mundo. E aí daí o interesse das pessoas. Bem, acho que era isso, né? Deixa eu simplificar aqui, eu já falei mais de 1 hora. No alemão tem um famoso ditado, man kann über alles sprechen, aber nicht über eine Stunde. Nós podemos falar tudo, mas não se exceder de 1 hora. Então, um pequeno resumo rapidinho, então, né? Só para terminar com o resumo, eu tentei mostrar aqui nos aceleradores, eles são um instrumento, né, para se fazer várias coisas. Né? Metade dos aceleradores é para ciências materiais, 1/3 deles é para, ou seja, tem a ver com a saúde. Né? Mais de 1/3, se somar, mas a parte dos ciclotrons para fazer radioisótopos também, a gente dá, digamos, a metade para a saúde. Né? A nossa ênfase aqui é a caracterização de materiais, nossa ênfase nesse seminário. No laboratório nós somos 20 pesquisadores, e, digamos, a metade faz um tópico que eu nem cheguei a comentar aqui, que é a modificação de materiais. Pessoal, alguns feixes de íons modificam os materiais. Por exemplo, o próprio processo de dopagem, de fazer um semicondutor, de fazer um transistor, é um processo de modificação de materiais. Então, eu nem falei sobre isso. A gente tem perspectivas, né? Claro que a perspectiva de longuíssimo prazo, não sei, porque custa muito caro, seria realmente o tratamento de tumores por feixes de íons. Mas de curto prazo a gente está instalando novas técnicas, né? Por exemplo, técnicas que a gente pode não só medir o Z, o raio-x que sai, mas a gente pode, por espectroscopia de massa, a gente pode determinar a massa que está saindo, o aminoácido que está saindo, né? Isso é interessante. E também no futuro a gente pensa acoplar os feixes de íons com o microscópio eletrônico para fazer as coisas in situ, para se estudar o que está acontecendo durante o processo de radiação. Né? Eu queria terminar com essa frase do Dyson. O Dyson é um escritor, né? É um físico, vários livros interessantes. Né? Ou seja, em um dos livros dele, né? Price of the University, ele escreveu o seguinte, né, que tem um paralelo curioso entre a história da física e a exploração geográfica. Então, no começo, né, na exploração geográfica, o pessoal só olhava as montanhas. E a selva que estava no meio era uma coisa que impedia de chegar nas montanhas. Era um empecilho, assim. Era uma coisa ruim. Abrir caminho para chegar nas montanhas. E na física, ele compara, então, as montanhas com as equações de Maxwell, as equações de Einstein, né, que são as grandes coisas. Né? Enquanto
E hoje em dia se começa então a tentar estudar a selva que está lá, porque a gente já sabe a execução de máquina, a gente já sabe a relatividade, então está na hora de estudar o mundo de fato, que é a selva. Então tá, obrigado.